Agora nós precisamos expandir o nosso conhecimento sobre eletroquímica. Então, nas próximas videoaulas eu vou apresentar exemplos específicos aplicados, como aplicados à corrosão, refino de metais e até mesmo, digamos assim, calibração de multímetros. Então, aqui nós temos a nossa tabela de potenciais padrão de redução. Olha aqui o hidrogênio, né, que é o nosso zero, né, arbitrário. Acima do hidrogênio aqui nós temos os pares redox com potenciais padrão de redução positivos, ou seja, são bons agentes oxidantes, tendem a sofrer redução. E aqui abaixo, os pares redox com os potenciais padrão de redução negativo, ou seja, eles tendem a sofrer oxidação, são bons agentes redutores. Vamos analisar aqui casos já vistos anteriormente sob a ótica da nossa tabelinha. Então essa figurinha aqui já é familiar para vocês, não sei se você consegue ler aqui, mas se você não consegue ler, você tem aqui zinco se oxidando, né? Zinco 2 mais 2 elétrons, você tem um potencial relacionado aí, né? E você tem o cobre sofrendo redução. Então, cobre 2 mais 2 elétrons, cobre 0, né? Você sabe que tem sulfato de cobre no começo, em solução, azulzinho, depois ele vai se depositando. Por que isso acontece? Bom, você pode pensar em termos de potenciais padrão de redução. Então veja aqui, o potencial padrão de redução do cobre, 0,34 volt. Potencial padrão de redução do zinco, menos 0,76. Então, o cobre tem uma tendência muito maior de sofrer redução que o zinco. Se o zinco tem um potencial de redução negativo, na combinação desses dois pares redox, faz mais sentido que o zinco se oxide. Então, por isso aqui mais 0,76. Logo, o cobre 2 é o agente oxidante, porque tem um potencial de redução mais alto. E o zinco metálico é o agente redutor, que tem um potencial de redução mais baixo. Somando aqui, você sabe que dá 1,10 volt. Então, olha aqui a posição do cobre, olha a posição do zinco. Ou seja, o cobre 2 reduz o zinco metálico, ou melhor, o zinco metálico reduz o cobre 2. O cobre 2 oxida o zinco metálico. Agora aqui esse exemplo também que vocês já conhecem, né? Aqui, ó, você tem a solução de nitrato de prata, GNO3, é límpida, né, incolor, e você mergulha nessa solução fio de cobre. Depois você observa que a solução torna-se azul, porque o cobre sólido sofre oxidação, então você vai ter a formação de íons cobre 2, que dão a coloração azulada, 2 elétrons aqui, e os íons prata, Ag sólido, na verdade, aqui, né, os íons prata recebem elétrons, e aí você tem a redução da prata, Ag sólido. Potenciais. Bom, como é que você decide quem sofre oxidação e quem sofre redução? Comparando os potenciais padrão de redução. Então, 0,34 é o potencial padrão de redução do cobre 2. O potencial padrão de redução da prata mais, está aqui a semi-reação, é 0,80. Então a prata tem um potencial de redução maior que o cobre. Logo, a prata vai sofrer redução, 0,80. Se a prata sofre redução, alguém tem que sofrer oxidação. Quem sofre oxidação? O cobre. Então, eu inverto o sinal, porque aqui está no sentido de redução, vou inverter o sinal, menos 0,34. E aí você somando esses dois aqui, 0,80 com menos 0,34, você vai ter o potencial dessa reação. Se você soma as duas semi-reações, você vai ter a reação global, né? Você já sabe disso. Vamos fazer esse exercício aqui que eu extraí de uma prova do ENAD. ENAD é um teste que os alunos formandos fazem. Nesse caso aqui, o ENAD da Química. Olha, só para você ter uma ideia, se você está estudando para o vestibular do ITA e do IME, as provas do ITA e do IME são mais complexas, pelo menos em eletroquímica, do que as questões de eletroquímica que aparecem no ENAD para os formandos de Química.
Então você tem que realmente se dedicar. E isso aqui é só o começo. Então lá, deseja-se analisar se ocorre ou não corrosão do ferro, daqui a pouco eu vou falar mais sobre corrosão, em meio ácido e determinar a força eletromotriz padrão de uma pilha formada por eletrodos que envolvem ferro nesse meio. São dados as seguintes semi-reações. Então você tem aqui a redução, o par redox, aqui, o potencial de redução do ferro 2 a ferro metálico, e aqui você tem a oxidação não, a redução do oxigênio. Aqui 0, aqui menos 2, né? Esses potenciais são potenciais padrão, então implicam em concentrações unitárias, ou atividade, na verdade, mas a gente está vendo o ensino médio melhorado, né? Implica em concentração 1 molar disso aqui, 1 molar disso aqui, 1 bar disso aqui. Então são só potenciais padrão, mas servem para a gente ter uma ideia. Então, na primeira semi-reação, você tem a semi-reação de redução do ferro. Na segunda, a oxidação do oxigênio em meio ácido. Olha o H+ aqui. Você tem os potenciais aqui. Aí, o que se pode concluir? Bom, alguém tem que sofrer oxidação, alguém tem que sofrer redução. Quem tem o potencial de redução menor é o oxigênio. Menor não, maior. Olha aqui, é positivo. O oxigênio tem potencial de redução positivo, então ele vai sofrer redução. Vou repetir aqui a semi-reação. 2H+, mais 1/2 de O2 gasoso, mais 2 elétrons, dando H2O líquido. Então, potencial aqui, 1,229 volt. Se o oxigênio sofre redução, alguém tem que sofrer oxidação. Quem sofre oxidação é aquela espécie que tem um potencial de redução menor. Então, esse par redox ferro 2 ferro tem o menor potencial de redução. Logo, o ferro 2 não vai sofrer redução, mas o ferro metálico vai sofrer oxidação. Então, você pode escrever assim, ó, ferro, dando ferro 2 mais 2 elétrons. Então, potencial igual a mais 0,440 volt. Aí você soma aqui, você vai ter a equação global. Eu não preciso concluir para vocês, você sabe fazer a soma. Vamos ver as alternativas. Você soma aqui os potenciais também, né? O ferro sofre corrosão em meio ácido e a força eletromotriz padrão é essa aqui. Certamente é a soma desses numerozinhos, né? Ó, potencial, então sofre oxidação, então essa aqui é a alternativa correta. Bom, a aula já está um pouquinho longa, então vou deixar para falar sobre corrosão na próxima aula. Até lá.